Como eu havia prometido para vocês, quero trazer aqui hoje uma lista de 5 treinadores que estavam aqui dentro do futebol brasileiro. Tem um estrangeiro, inclusive dentro dessa lista, que estão aí à disposição do mercado e podem ser alternativas viáveis financeiramente para o patamar do Goiás, indo para o seu segundo ano consecutivo. Mas já adianto aqui para vocês, nada de muito extraordinário dentro da realidade assim, possível, né, no futebol nacional. Mesmo assim, quero trazer aqui, como de costume, as opções à disposição do mercado nacional, quais delas podem se encaixar melhor dentro desse elenco do Goiás, que foi deixado aí, né, pelo técnico Jair Ventura. A sua pedida, que agora sim já temos algumas informações extraoficiais, né, de quanto estava pedindo o ex-treinador Esmeraldino. Quando que a diretoria do Goiás tem esse interesse de já ter um novo comandante visando a próxima temporada. Algumas visões, assim, algumas opções, melhor dizendo, pode não ser magníficas, mas pelo menos úteis e funcionais para esse elenco do Goiás. Acredito que pode sim acontecer. Será um principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou colocar para vocês aqui embaixo na descrição o link do nosso canal de cortes, do Cortes do Goiás News. Vai lá dar uma olhada, e também meu Instagram pessoal, @GuiMachado_Jack. Caso você queira também divulgar a sua empresa aqui no nosso canal, pode entrar em contato lá pelo meu Instagram pessoal. Outro recado que quero passar para vocês aqui ainda nesse vídeo na nossa terça-feira é sobre a Sorte GoBet. Ainda teremos a Copa do Mundo no final de semana, mas quero passar para vocês ótimas cotações para os amistosos. Isso mesmo, por exemplo, teremos aí Venezuela e Panamá, um empate nesse jogo pagando R$ 2,61. Além disso, Emirados Árabes e Argentina, Polônia e Chile, ótimo jogo, né? Ainda neste meio de semana, Oman enfrentando a seleção da Alemanha. Outras partidas legais, como por exemplo Peru e Paraguai, Gana e Suíça, Japão e Canadá, duas seleções que estarão na Copa do Mundo. E o melhor jogo, na minha visão, dentro dessa rodada, até procurar aqui para vocês direitinho, tá passando aqui na tela sempre com boas cotações. Teremos também Portugal e Nigéria, Irlanda e Noruega, um empate nesse jogo pagando R$ 2,61. E Egito e Bélgica, além disso, né, ótimas cotações também para a estreia da Copa do Mundo entre Catar e Equador. Uma vitória, por exemplo, do Equador fora está pagando R$ 2,14, uma vitória do Catar em casa R$ 2,95. Vou colocar aqui embaixo na descrição para vocês o link da Sorte GoBet, ótimas partidas nesse pré-aquecimento para o Mundial de 2022. Assim também como do Mr. Sacadas. E nesse feriadão, nada melhor do que pedir um combo aí completo de x-tudo, batatinha frita e também refrigerante ou suco a partir de R$ 39,90, sem taxa de entrega, sem taxa de serviço. O Mr. Sacada que atende ali toda a Goiânia e a região metropolitana. Para você que foi de Aparecida, também Senador Canedo, pode entrar em contato com o Mr. Sacada. E para você de Goiânia, ele que está localizado ali no setor Alto da Glória, logo abaixo do Shopping Flamboyant, pode conhecer a unidade física também. Vou colocar para vocês aqui embaixo na descrição o link do nosso apoiador. Já vai lá no Instagram e confere também as melhores opções para este seu meio de semana. Agora, já com nossos recados dados, bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente sobre a situação do Jair Ventura. Todo mundo sabe que ele não vai continuar, e uma informação lá do André Rodrigues é que a pedida para a renovação de contrato dele e da sua comissão técnica girava aproximadamente do dobro que ele recebia no Goiás. A gente tem mais ou menos as informações lá do Nicola que o Jair Ventura, juntamente com a sua comissão, ganhava aí no Goiás aproximadamente R$ 190 mil mensais. Então, a tendência é que o Jair Ventura pediu mais ou menos entre 360, 380, no máximo ali R$ 400 mil mensais para a diretoria do Goiás. Falei para vocês também, caso o Jair Ventura pedisse mais ou menos dentro dessa quantia de 320, 350, eu até aceitaria, porque o Goiás vai mudar de patamar para o ano que vem, vai dobrar a sua folha salarial, mesmo assim vai ser uma das menores da primeira divisão, até aí tudo compreensível. E o presidente esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro, já havia falado também em coletiva lá na Sagres, mais ou menos um mês e meio atrás, que não tem problema nenhum, né, do Jair Ventura renovar o seu contrato e dar um aumento salarial, já que ele veio ganhando menos do que, por exemplo, recebia lá no Sport e também no Juventude. Então, se essa foi a pedida da diretoria, que viu que não iria dar resultado, né, não iria investir tanto assim, sacrificar, crucificar, melhor dizendo, a folha salarial para o próximo ano, acabou seguindo o seu caminho. O Goiás irá anunciar um treinador, possivelmente ainda nessa semana, por incrível que pareça, né? O Goiás deve sim acertar com o técnico nesses próximos dias. Não acho que vai acontecer nessa semana, mas no máximo até o dia 15 de dezembro, quando iniciar a preparação do Goiás para a pré-temporada. Aí sim, com toda certeza, esse técnico definido. E segundo o Arlen Menezes, pode ser um estrangeiro, não está descartada essa possibilidade. Depois eu trago para vocês um vídeo falando sobre isso. Ou até mesmo, incluindo isso, além disso, né, melhor dizendo, um técnico com experiência em primeira divisão, em Série A de Campeonato Brasileiro. Os recados já foram dados, a gente contextualizando essa história.
ficaram alguns nomes de fora, que eu acho que muitos de vocês vão pedir. O Barbieri, ele está basicamente acertado com o Santos, depois de deixar o Red Bull Bragantino. O Thiago Nunes foi para o Sporting Cristal, lá de Portugal. O Carelli está no Japão. E o Ricardo Gomes, ele vem fazendo uma função como coordenador no Atlético Paranaense, inclusive com a seleção brasileira neste Mundial, né? Foi convocado pela seleção brasileira para gerir ali algumas questões. E o Ricardo Gomes não é mais treinador, né? No caso, ele está tendo essa função como um coordenador lá no Atlético Paranaense. A tendência é que continue para 2023. Caso aconteça de forma diferente, né, disso, acho que o Ricardo Gomes poderia ser uma boa opção. Mas bora lá, inicialmente para as melhores opções aí dentro do mercado da bola. Falei para vocês, não são nomes assim que, meu Deus do céu, vai agradar demais. O primeiro da nossa lista, ele é um pouco mais caro, que no caso é o Roger Machado. Gostaria de ver o Roger aqui no Goiás, sim. Tem 47 anos de idade, não consegui confirmar para vocês o seu salário, mas pelo que os clubes, né, que ele treinou aí nos últimos anos, tenho total convicção que recebe bem mais do que esses 350, até uns 400 mil reais, que no caso foi a pedida, né, do técnico Jair Ventura para o ano que vem. Gostaria do Roger sim no Goiás, apesar dele ter alguns trabalhos fracos, né, nessa última temporada, especialmente em 2022 no Grêmio, não conseguiu dar aquele padrão de jogo que era esperado. Mesmo assim, não foram números horrorosos. Só na Série B do Campeonato Brasileiro, né, pra gente ter uma competitividade ainda maior, foram 27 partidas, 11 vitórias, 11 empates e só 5 derrotas. Né? O Grêmio empatou muito nesse período, marcou 30 gols e sofreu outros 16, mas não tinha uma consistência nem muito ofensiva, nem muito defensiva, né? Uma defesa que tinha muito espaço, deixava muitas oportunidades também para as equipes adversárias e sofria muito também com a bola aérea. Mesmo assim, vejo o Roger Machado como uma baita opção aí à disposição do mercado. E para o Goiás, que vem num cenário diferente, como eu falei para vocês, o primeiro ano de Série A é muito mais difícil, tem a desconfiança dos treinadores, além disso a questão financeira pesa bastante para o Goiás indo para o seu segundo ano, com a folha aproximadamente entre 4 milhões e meio de reais, dá assim para pensar em um técnico um pouco mais caro, mas se fosse para ser assim, eu particularmente continuaria com o Jair Ventura. Mesmo assim, bola para frente, né, falando aqui sobre o Roger Machado, não tem muito tempo a perder. Em 2014 ele começou sua carreira no Juventude, passou ali no Novo Hamburgo, foi bem no Campeonato Gaúcho de 2015, se eu não me engano foi campeão com a equipe do interior do estado, defendeu o Grêmio, né, onde teve boas participações, campeão também da Copa do Brasil. Em 2017 treinou o Atlético Mineiro, onde fez 43 partidas naquele ano, passou no Palmeiras em 2018, Bahia em 2019 e em 2020, perdeu um pouco da força, né, do seu trabalho em 2020, e no ano passado até um trabalho ok também no Fluminense, com 42 partidas e 19 vitórias. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Roger Machado, se você acha que poderia ser sim uma boa alternativa à disposição do mercado, um pouco mais caro, né, mas caso a diretoria esteja disposta a abrir os cofres, acho que poderia sim ser uma das melhores opções brasileiras à disposição aí do mercado da bola. Dando sequência no nosso vídeo, se fosse para mim apostar qual será o técnico do Goiás no ano que vem, eu iria sim no Marquinhos Santos. Não porque é o meu nome favorito, mas a gente sabe como é a diretoria do Goiás, né? Eu acho que a maior chateação pelo Jair Ventura não ter continuado, óbvio, fez um baita trabalho, depois que acontece é muito fácil falar que o time é ruim e tudo mais, mas quando ele pegou o time, ninguém imaginava permanecer na Série A com essa tranquilidade toda, e a gente fica já naquela certeza que assim, um nome melhor que o Jair Ventura dificilmente virá. Então aí que vem um desânimo, né, de torcer pro Goiás. Mesmo assim eu compreendo, ok, bola pra frente, mas na minha visão acho que o Marquinhos Santos aí vai ser essa opção escolhida pela diretoria. Não acho um cara ruim, tá? Não acho, porque assim, se der um tempo de trabalho para ele, não vem com essa de demitir o treinador com 5, 10 rodadas do Campeonato Goiano. Acho isso totalmente baboseira, né? Mas nessa temporada não dá para dizer que ele foi horroroso no América Mineiro, muito menos no Ceará. Ele foi demitido do Ceará e você vai falar, nossa, mas o Ceará caiu para a segunda divisão. É verdade, mas os seus números por lá não são tão horrorosos assim. 17 jogos ele venceu 6. A questão é que ele ficou numa sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro. Perdeu ali para o Juventude, Palmeiras em casa, aí perdeu o jogo de ida da Sul-Americana para o São Paulo, empatou com o Botafogo no Brasileirão e perdeu para o São Paulo nos pênaltis na Sul-Americana, já nas quartas de finais. No outro jogo foi contra o Fortaleza, no Campeonato Brasileiro, perdeu em casa por 1-0 no Castelão, né, o Ceará como mandante, e acabou sendo demitido. Então ele deixou o Ceará mais ou menos naquele meio de tabela, 13º, 14º, uma recuperação no meio do campeonato, então não foi ele o responsável. O último jogo dele foi dia 14 de agosto. Como eu falei, gosto do Marquinhos Santos, acho que pode sim ser uma boa opção para o Goiás no começo da próxima temporada, até porque em 2021 ele começou o ano ainda no Juventude, naquela questão ele fez um Campeonato Gaúcho, também a Copa do Brasil, e os primeiros jogos
jogos do Campeonato Brasileiro, 41 partidas, 13 vitórias, foi demitido do Juventude, mais ou menos ali pertinho da zona de rebaixamento, quando chegou o técnico Jair Ventura e conseguiu a permanência com o time jaconeiro. No ano passado também pegou em 11 partidas o América Mineiro na reta final do Campeonato Brasileiro, venceu 6 e levou o América para a fase de grupo, a Copa Libertadores, e nessa temporada em 2022 começou ainda o ano no América, levou o time até a fase de grupos, acabou caindo naquele grupo meio difícil, né, com Atlético Mineiro, Tolima, se eu não me engano também, outro time acabou fugindo aqui da memória, não conseguiu, Independente Del Valle, né, um grupo bem enjoado realmente do América Mineiro, acabou sendo demitido com 17 partidas e 6 vitórias, acho o nome ok, como eu falei pra vocês, não acho ruim, o Marquinhos Santos, mas pela diretoria do Goiás dificilmente dá conta de trazer um cara muito melhor do que o Jair Ventura. Eu vejo que essa deverá sim ser a escolha da diretoria do Verdão, né? Sobre o Marquinhos Santos, ele começou em 2012 no Curitiba, passou também no Fortaleza, Figueirense, Paysandu, Londrina, São Bento, Chapecoense e o Juventude, né? Onde treinou em 2019, também 2020 e em 2021. Quero saber a sua visão sobre o Marquinhos Santos. Acho que pode até ser um quebra-galho aí, principalmente por parecer as características de jogo dos últimos treinadores. Já falei sobre duas opções, essas duas primeiras eu aceitaria tranquilo, dessas versões brasileiras aqui no Goiás, até concordaria com a diretoria. Esses últimos 3 aqui, olha, não vejo com bons olhos assim, mas caso vier, não vejo como maluquice também. O primeiro deles, o Antônio Oliveira, técnico de 40 anos, português lá no Cuiabá, acabou deixando o clube porque, assim, ele vai sair, eu acho que o Jair Ventura vai, inclusive pro Cuiabá, tá? Foram 28 partidas no comando da equipe mato-grossense, 7 vitórias, 9 empates e 12 derrotas, né? Números ruins aí do treinador, que ficou grande parte à frente do Cuiabá, pegando o time ali já na zona de rebaixamento e permanecendo na 16ª colocação. Marcou 23 gols e sofreu outros 30, né, em 28 jogos, até um número ok, por se tratar de um clube na zona de rebaixamento, ali bem próximo, né, na Série A do Brasileirão. Foi um pouco arrogante na sua entrevista coletiva, até entendo esse lado dos portugueses, né, parece bastante pessoal lá de Curitiba, é bem sincerozão, não são sem educações, nada disso, mas fala a verdade nua e crua, né, mas eu acho que o Antônio Oliveira saiu um pouco do ponto, falando que o Cuiabá não merecia estar na primeira divisão. Por que não merecia, né? Vem fazendo um trabalho excelente nos bastidores, se eu não me engano, Dresch, né, o presidente deles, investe uma grana gigantesca, tem um estádio bacana, a capital aí das principais meios, no caso, como eu digo, de produção, né, do agronegócio, então não vejo por sentido nenhum, né, essa questão, só porque ele é português, vai chegar aqui e é melhor do que a gente, então acho que nessa questão a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Mesmo assim, olhando friamente, sem esse tipo de questão, eu acho que para o começo do ano é sim um nome bem aceitável, tá? 40 anos, ele começou ainda a sua carreira cedo, foi jogador, não conseguiu ter grande sucesso lá em Portugal, começou ainda como auxiliar técnico em equipes do Irã, né? Passou aí também no futebol português, da Eslovênia, do Kuwait também, do Santos, como foi auxiliar técnico lá em 2020, e no Atlético Paranaense, né? Foi até campeão da Copa Sul-Americana no ano passado, em 2021, não teve um trabalho assim absurdo, né? Tanto é que não continuou para essa sequência do ano, acabou passando no Benfica B com 18 partidas, 7 vitórias antes de receber esse convite do Cuiabá na metade do ano. A tendência é que seja demitido nessa reta final da temporada e ficar à disposição do mercado para o ano que vem. Como eu falei para vocês, acho que dá para o começo da temporada um nome meio que de aposta, mas não encaixaria, por exemplo, naquela visão da diretoria de um técnico experiente na Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, não vejo como um absurdo não, tá? O Antônio Oliveira acho que poderia sim dar um jeito aí dentro desse time, mas ficou uma impressão ruim, né, negativa, pegou um pouco mal, acho que pode pesar aí sobre a diretoria pensar a respeito do seu nome. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre o Jorginho, 58 anos de idade, mais um também que eu não gostaria de ver no Goiás não, mas se vier, ok, entendo por conta dessa experiência na primeira divisão. Foi muito mal no Vasco, na bem verdade que pegou o time já na reta final do torneio, 10 partidas, venceu 5, conseguiu voltar para a Série A do Brasileirão. Seu trabalho no Atlético Goianiense foi sim muito bem feito, né? O Atlético tem uma média de 22, 27, no máximo 30 jogos para cada treinador. Então aí no caso já cumprindo, né, a sua cota no Atlético nesse ano, 27 partidas, 10 vitórias, foi demitido aí, até pegar aqui direitinho para vocês, o Jorginho que já foi técnico do Goiás, né, não foi bem também lá em 2010. No Atlético ele acabou caindo, se eu não me engano, depois da eliminação na Copa Sul-Americana, até conferir aqui certinho para vocês, a estreia dele com o Vasco da Gama aconteceu uma partida contra o Grêmio. O último jogo dele foi justamente contra o Goiás, né, acabou fugindo aqui da memória, lá no dia 27 de agosto, a vitória do Verdão na Serrinha por 2-1. Fez um bom trabalho no campeonato ali,
principalmente na Copa Sul-Americana. No Brasileirão não foi tão bem, 18 partidas, venceu 5, empatou 4 e perdeu outras 9. Na Série B, como eu falei, 10 rodadas, venceu 5, empatou 2 e perdeu 3. E na Copa do Brasil, com 4 atuações, 2 vitórias, um empate e uma derrota, o Atlético chegou até as quartas de finais. É um técnico que vem de bons trabalhos nos últimos anos também, a gente pode olhar por esse outro lado. Apesar de não ser o meu nome dos sonhos, eu compreenderia, porque assim, nesse ano, apesar dos pesares, ele chegou com o Atlético até as oitavas, né? No caso, até as semifinais da Copa Sul-Americana. Não era ele que estava ali no comando diante do São Paulo. Mesmo assim, foi o grande responsável, né, por essa caminhada. No Vasco da Gama, apesar de um futebol bem pobre, conseguiu chegar na Série A do Campeonato Brasileiro, que era o objetivo, naquela reta final maluca. E no ano passado ele foi bem. No comecinho do ano, no Atlético, ele venceu 8 partidas de 13 jogos, acabou desligando ali juntamente com a diretoria. E no Cuiabá, na primeira divisão, também conseguiu a permanência na Série A, com 32 partidas e 10 vitórias. No Goiás, né, ele treinou lá em 2010, depois o primeiro time dele, inclusive, como profissional, né, depois que ele passou um longo período como auxiliar técnico na seleção brasileira. Também treinou o Figueirense, Flamengo, Ponte Preta, Vasco da Gama ali na Série B, inclusive de 2016, Bahia em 2017, voltou a ter um trabalho ok na Ponte Preta em 2019 e passou rapidamente no Coritiba antes de chegar aí no Atlético Goianiense. Como eu falei, pode não ser o nome dos sonhos, mas aceitaria. Acho que é um técnico que tem experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, ficou um pouquinho meio manchado, né, com aquela história ali do Abel Ferreira. Mesmo assim, acho que tem sim bons trabalhos, um grande lateral direito, né? A gente não pode esquecer disso também. Quero saber a sua visão a respeito do Jorginho, de 52 anos. 58 anos, melhor dizendo. E para finalizar aqui o vídeo, mais para colocar na lista mesmo, no caso do Lisca, né? 50 anos de idade, também não vejo como uma boa opção no Goiás, não pelos seus trabalhos. Se a gente imaginasse no ano passado, todo mundo queria o Lisca aqui, né? Eu acho que um ano não é capaz de desfazer um treinador. Mas as ações que o Lisca tomou nessa temporada de 2022, eu acho que deixou essa credibilidade dele muito de lado, né? Algo que era muito... ele sempre era um cara muito sério, foi muito assim lá no Ceará, no América Mineiro, apesar de ser esse cara meio doidão, né? Tinha uma palavra que era muito cumprida da diretoria, a torcida levava muito isso ao pé da letra, mas nesse ano, olha, realmente foi uma temporada para se esquecer do Lisca. Ele só treinou, se a gente pegar todos os seus jogos, dá aí 12 mais 7, então 19 jogos no total do Lisca, até confundindo os nomes, na temporada, venceu apenas 4 jogos. Ele começou o ano no Sport, não dá nem para dizer que começou, né? Pegou o time ali no meio da Série B, fez só 4 partidas, venceu 1 e pediu para sair, foi ali para o Santos, né? 8 partidas por lá, 2 vitórias apenas, foi demitido e aí foi para o Avaí, né? Com 7 partidas nessa reta final do Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória. Foi demitido, acabou aí assumindo o interino, né? O Marquinhos, inclusive lá no Avaí, que conseguiu vencer mais 2 partidas nessa reta final. Então ficou muito feio quando ele saiu do Sport para aceitar esse convite lá do Santos. Mesmo assim, se a gente pegar os últimos anos dele, olha, foi muito bem lá no América Mineiro, na Série B, né, de 2020, foi campeão, vice-campeão, melhor dizendo, da competição, chegou até as semifinais da Copa do Brasil e também uma boa temporada no comecinho de 2021. O Lisca também tem passagens aí no Juventude, Náutico, Ceará, Internacional, Paraná e também no Sampaio Corrêa. Quero saber a sua visão a respeito do treinador, 50 anos de idade. Como eu falei, ficou com um cartaz um pouco manchado, muito manchado, né? Melhor dizendo, nessa temporada de 2022. Mas se fosse o Lisca do ano passado, ali de 2021, depois que ele saiu do Vasco da Gama, eu até aceitaria ele aqui tranquilamente no Verdão pro ano que vem. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre essa lista. Pode não ter nenhuma assim que, meu Deus do céu, que grande treinador à disposição do mercado, mas opções ok ali para chegar e tentar resolver no comecinho da temporada, com calma, acho que pode sim dar certo. Quero saber a sua visão e de outros técnicos aí à disposição do mercado. Pode deixar a sua visão aqui embaixo nos comentários também. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Vou colocar para vocês aqui na tela final, falando sobre os jogadores, né, saindo do Goiás, Auremir, Lucas Alto, também o Henrique Lordelo aqui na tela final, assim também como a nossa análise, né, da saída do técnico Jair Ventura, algumas outras informações no mercado da bola, dos bastidores dessa questão. Vai estar aqui na tela final e o link dos nossos apoiadores aqui do canal, tanto da Sorte Golbet quanto também do Mr. Sacada, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!